Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Tô na área, boa tarde pra você, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo, inclusive vamos falar de uma data que já tá chegando, que é o Dia dos Namorados, viu? Nossa equipe foi pras ruas para conferir quais são os presentes preferidos dos amantes e nós vamos mostrar para vocês essa expectativa. Falamos de saúde também por aqui, nós vamos trazer detalhes de uma pesquisa que aponta o índice de pessoas no Brasil que tem o transtorno do espectro autista. E tem também o nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com um assunto muito comum nessa época do ano. Nós vamos tirar todas as dúvidas sobre a bronquiolite. Pois é, e nesse mês da comunicação tem um bate-papo pra lá de especial com a nossa amiga e ex-apresentadora do Band Mulher, Veridiana Daia, que vai falar sobre as nossas emoções e como elas podem interferir no bate-papo, no diálogo, na comunicação. Então já fique aí comigo, fique à vontade que o Band Mulher já começou. Olha só que interessante, o Brasil fez o primeiro levantamento nacional da quantidade de pessoas com o diagnóstico do transtorno do espectro autista. É um passo concreto para se conhecer o universo da população e principalmente as medidas necessárias para o devido tratamento. Mas, infelizmente, as dificuldades ainda são muitas, como a gente vai mostrar para vocês. Esse é o Renan. Ele tem transtorno do espectro autista, suporte nível 3. E conta com o apoio de toda a família para desenvolver novas habilidades. Eu tive o diagnóstico dele, ele tinha 3 anos. Mesmo com atendimento pelo SUS, a jornada para que ele tenha tudo o que precisa não é fácil. Antigamente, as pessoas realmente ficavam em casa, né? Então a gente não via tanto. A gente está conseguindo essa visibilidade que eles precisam, né? Pela primeira vez na história, há um levantamento de quantas pessoas têm autismo no Brasil. Os dados são do Censo Demográfico de 2022. Segundo o IBGE, 2.400.000 pessoas já receberam o diagnóstico de transtorno do espectro autista, o equivalente a 1,2% da população. A maioria é formada por crianças de 5 a 9 anos. Ter esses dados é um passo para que essas pessoas recebam a ajuda que precisam. É um marco histórico a gente ter a publicação de um censo, porque agora a gente tem dados técnicos de quem são, quantos são, aonde estão. Isso elimina um pouco a questão da invisibilidade desse diagnóstico no Brasil. Entre os profissionais, a estimativa é que a população com TEA seja ainda maior, pois existem muitos casos não diagnosticados, especialmente nas camadas mais vulneráveis da população. Esse censo coloca uma ótica sobre, principalmente, as necessidades de implementação de sistema público, porque é uma população que continua crescendo, mas que o acesso à saúde é muito pequeno. Olha só, tem uma perguntinha para você, para quem usa dentadura ou ponte móvel há muitos anos. Você já pensou em fazer um implante dentário? Então, a doutora Fernanda vai te explicar como que funciona a prótese protocolo da Oral Sim, olha aí. A sua dentadura está te incomodando? Não consegue comer direito e não tem confiança para sorrir? A prótese protocolo é uma opção para acabar com esse problema e melhorar a sua qualidade de vida. Ela é fixada por meio de implantes dentários que devolvem a firmeza na mastigação e um sorriso completo e alinhado. Na Oral Sim você tem atendimento especializado e a melhor tecnologia para ter seus dentes fixos de volta com total segurança. Agende uma avaliação agora e renove o seu sorriso com a Oral Sim.
Viu só? Quem usa a prótese protocolo come de tudo, sem receio e volta a sorrir com prazer. Então, agende a sua avaliação na Oralsim. Oralsim, nosso carinho constrói sorrisos. Mudando de assunto, a data mais romântica do ano está chegando, que é o Dia dos Namorados. E os comerciantes já estão de olho na inspiração dos casais para aquele presentinho especial. A data mais romântica vem aí e promete um tempero ainda mais especial. Isso porque os apaixonados decidiram que vão gastar mais este ano no presente para agradar a pessoa amada. O amor está no ar. Como o aniversário dele é junto do Dia dos Namorados, então a gente faz esse combo. Eu deixo o Dia dos Namorados um presente mais romântico e o aniversário dele eu faço algo assim mais usual mesmo. Pretendendo em comprar o presente ainda. O que você pretende comprar para ela? Cara, é um negócio meio assim, é surpresa, né, cara? Não pode falar. Isso, vai que ela tá assistindo aí, né? Aí não posso falar. O levantamento Expectativas de Vendas para o Dia dos Namorados, realizado pelo Núcleo de Pesquisa e Inteligência da Federação do Comércio de Minas Gerais, mostra que 45,4% dos empresários do estado esperam vender a mais que no ano passado. Os produtos mais procurados são os alimentícios, principalmente quando o assunto é chocolate ou vinho e espumantes, segundo 35,3% dos entrevistados. Aumenta muito, muito, muito. Geralmente a pessoa deixa mais a partir do dia 10, dia 11, aí a procura é bastante grande. E claro, as preferidas pelos apaixonados não vão ficar de fora, as flores. Ainda é a rosa vermelha, os ramalhetes de rosa vermelha, principalmente os personalizados, feitos exclusivamente para aquela pessoa, para aquela ocasião, mas a rosa vermelha é ainda mais procurada. Já o vice-líder das expectativas da FEComércio, o setor de tecido, vestuário e calçado, está com 25,8% da preferência de compras. Esta loja de moda masculina, por exemplo, já se adequou para bater mais um recorde de vendas. Por aqui, eles também estão de olho nas últimas tendências da moda. Nessa época, a gente vende muita camisa. A nossa linha de inverno também, suéter, jaqueta, a gente vende muito nessa época do ano. E acessórios, cinto, carteira, a gente também vende bastante nessa época do ano para presentear os namorados aí nessa data. Pretendo comprar ainda. Tem ideia de quanto vai gastar por aí? Uns R$400, mais ou menos. Presentão, hein? É um pouquinho. Agora eu tenho uma dica para você que quer levar o namorado, namorada, aquele amigo que ama aventura e também gosta de natureza. Pertinho de Belo Horizonte tem uma estrada de terra com cenários deslumbrantes e muita história, que é a Rota do Ferro, essa estrada ferroviária desativada que vai de Sabará até Santa Bárbara. Inclusive hoje a região é frequentada por quem pratica esportes ao ar livre, com trilhas belíssimas e uma paisagem de tirar o fôlego. No século passado, a rota era o principal meio de transportar minério, contribuindo para o desenvolvimento do país. Então fica a dica para você que adora uma aventura, para você curtir no fim de semana. Reúne uma boa turma e vai a pé na trilha, viu? Vai ser um sucesso. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Gente, eu tenho um recadinho para você. Se você estiver querendo aí um companheiro, um gatinho, um cãozinho, o Canil Municipal de Araguari está promovendo a adoção responsável de cães e gatos. E todos os animais disponíveis, eles são vacinados e no caso dos gatos e cães com mais de 8 meses, também estão castrados e vermifugados, viu? Já para os filhotinhos, quem for levar filhote, a castração ela vai ser agendada logo ali no momento que você fizer a adoção. Olha aí os bichinhos que bonitinho aparecendo para vocês. Essa campanha, ela tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de oferecer um lar seguro, cheio de afeto aos animais que estão abandonados. A visitação ao Canil Municipal em Araguari pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 3 da tarde e fica na Rua dos Carvalhos, número 755, no bairro São Sebastião. Adotar é um ato de carinho e de responsabilidade. Então, dê uma nova chance a um amigo de 4 patas e transforme vidas, inclusive a sua. Combinado?
Intervalo rapidinho, na volta a gente vai falar de saúde, tem o quadro Corpo e Mente em Equilíbrio e o bate-papo hoje é sobre bronquiolite. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Você que ainda está sofrendo com portas de enrolar manuais aí na sua empresa, aqui na Unidas, além de qualidade e tecnologia, tem o melhor preço. Não é isso, Viviane? Isso mesmo, e temos uma equipe treinada nas nossas duas lojas, Uberaba e Uberlândia, para melhor atender. Unidas, vem pra cá! Antes de pegar a estrada, faça uma revisão, check-up no seu veículo aqui na Fiauto Peças e Serviços. Suspensão, freio, direção, ar-condicionado, parte elétrica e muito mais, não é isso, Amanda? É isso mesmo. Agende a substituição do óleo do automático aqui com a gente. Estamos com preços especiais. Fiauto Multimarcas, vem pra cá. Rede Soma Drogaria sempre com as melhores ofertas. Kit sabonete íntimo R$18,99. Kit escala shampoo e condicionador fragrâncias R$13,99. Antialérgico R$6,90 e tem muito mais, não é isso, BL? Tem sim. Tem medicamentos, fralda geriátrica gratuita pela Farmácia Popular. Rede Soma Drogarias, vem pra cá. Corpo e Mente em Equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Estamos de volta e hoje no Corpo e Mente em Equilíbrio, que é o nosso quadro de saúde que conta com a parceria do Check-up Medicina e Diagnóstico. Vamos falar de uma doença respiratória muito comum nessa época do ano, principalmente, né, que é a bronquiolite. Então, para a gente identificar sintomas e falar sobre cuidados, vamos receber aqui o pediatra, Dr. Arthur Lacerda. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, essa época, meninada já pequenininha costuma ter bronquiolite, mas essa época eu creio que é a época que mais se intensifica, não é verdade? Essa é a época que a gente costuma se referir como a época do pico dos sintomas, né? Que é a época onde as crianças estão já frequentando a escola, ou os irmãozinhos mais velhos dos bebezinhos frequentando a escola, e chega o inverno e com ele chegam também as infecções virais, como por exemplo a bronquiolite. E então, vamos explicar para o pessoal, em primeiro lugar, o que é a bronquiolite, que muitas vezes é confundida, inclusive pelo nome parecido, com a bronquite. Perfeito. Então, a bronquiolite, ela é uma infecção causada por vírus que vai acometer o sistema respiratório, em específico uma parte bem pequenininha do pulmãozinho dos bebês que chama bronquíolo. O pulmãozinho ele é como se fosse uma árvore, então ele tem o tronco bem grande, que é a parte da traqueia, e ele vai se ramificando em partes pequenininhas, que é onde acontece a troca do oxigênio pelo gás carbônico, ou seja, a respiração. E a bronquiolite é uma inflamação causada por vírus dessa região bem pequenininha dos bronquíolos. E por isso ela é uma doença aguda, ela acontece de uma hora para outra, ela começa a manifestar sintomas. Diferente da bronquite, que é uma inflamação de uma região um pouquinho mais larga, que são os brônquios, e geralmente pode acontecer em qualquer idade. A bronquiolite é uma doença de bebês, menores que 2 anos. A bronquite acontece em qualquer idade e ela pode ser geralmente uma doença crônica, ou seja, a criança tem várias crises no decorrer do tempo e por conta disso ela tem essas exacerbações, vez ou outra, que são chamadas de bronquite asmática, popularmente. Então, assim, muitas mãezinhas, eu inclusive já passei por isso, quando falam, seu filho tem bronquiolite, como é bebê, né, acaba se assustando, mas é algo normal, que o tratamento é bem ameno, caso esteja assim, não esteja tão agudo, né? Exato. A bronquiolite, na maioria das vezes, é uma doença que vai ter sintomas leves a moderados. Em situações pontuais, a gente pode ter sintomas mais exacerbados, que aí vão motivar a gente a buscar o hospital, buscar o atendimento, para que com isso a gente tenha um atendimento mais específico. Quando a gente fala de uma bronquiolite normal, uma bronquiolite que evolui bem, a gente está falando de um sintoma gripal, geralmente. O bebê começa a espirrar, a tossir, a gente sente o peito mais cheio e isso pode ficar restrito a esse tipo de sintomas.
A gente se preocupa quando o bebê costuma manifestar sinais de que ele está desconfortável para respirar. Ou seja, respiração mais ofegante. Quando o bebê respira, você consegue ver as costelinhas entrando, você vê o pescocinho se afundando a cada respiração. E isso tudo num contexto de uma respiração muito acelerada. Quando a gente percebe esses sinais, a gente fala, essa bronquiolite parece que está evoluindo com gravidade. Aí seria justamente a hora de buscar um atendimento mais específico para a gente poder dar o suporte para essa criança. Qual que é a diferença nos sintomas da bronquiolite com uma gripe, um resfriado? E o que tem de comum e o que pode fazer que se tornam diferentes? Perfeito. Quando a gente fala de bronquiolite, a gente está falando de, basicamente, o começo muito parecido com um resfriado ou com uma gripe. Então, geralmente começa com tosse, coriza, pode ter um pouco de febre. Então, esses sintomas, principalmente do começo da bronquiolite, se confundem muito com o quadro gripal. Na maioria das vezes, a bronquiolite não vai evoluir ao ponto de causar sintomas respiratórios agudos, fortes na criança. Mas quando ela evolui, geralmente depois de 3 a 4 dias de sintomas, aí a gente consegue perceber os sintomas que são diferentes. Mas basicamente, o que acontece? Tudo que a gente vê acontecer na via aérea alta, ou seja, nariz entupido, muita secreção, tosse, acontece lá nos bronquíolos. Então, o bronquíolo fica entupido, com muita secreção, muito inflamado, e com isso a troca do oxigênio fica dificultada. Por isso, ele vai manifestar esses sinais de dificuldade de respirar, que aí vão ser essa respiração mais acelerada, os sinais de desconforto, costelinha entrando, pescocinho afundando, e aí é onde a gente se preocupa. E como se tratam de bebês, o tratamento, né, vai ser o mais, não vai, poucos medicamentos, né? Então, eu queria que você falasse como que é esse tratamento. Perfeito. Quando a gente fala do tratamento da bronquiolite, a gente sempre tem uma máxima dentro da pediatria que a gente fala que menos é mais. Então, quanto menos medicações a gente utilizar, a gente tende a ter uma resposta melhor. O que não quer dizer que a gente não utilize medicações, é claro. Então, a gente tenta dar o máximo de conforto para esses bebês. Geralmente, a lavagem do nariz com soro fisiológico, tanto na apresentação em seringa quanto na apresentação que vende na farmácia mesmo, pronta, ajuda muito a aliviar a obstrução das vias aéreas e com isso alivia bastante o desconforto respiratório. Outra medida que às vezes a gente costuma utilizar são os broncodilatadores, que é a famosa bombinha. Alguns bebês têm uma boa resposta a essa medicação e aí nessas situações a gente acaba usando no arsenal terapêutico. E em situações onde a doença já se encontra mais avançada, aí a gente lança mão do artifício do oxigênio, que pode ser um suporte necessário para essa criança, esse bebê, passar por essa fase sem tantas dificuldades e a gente conseguir dar o suporte para que ele se recupere. A inalação também, ali, a famosa fumacinha também faz parte do processo? A inalação também faz parte do processo. Muitas vezes a gente utiliza dessa inalação para fluidificar essa secreção e ajudar também a que a criança consiga eliminá-la. Uma coisa que pode ajudar também é quando a gente fluidifica a secreção, ter a atuação de um outro profissional, por exemplo, um fisioterapeuta, que vai atuar ali ajudando essa criança a eliminar essa secreção e com isso melhorar o desconforto respiratório. É isso até que eu queria falar, né? Porque a criança, bebezinha, ela não sabe, né, soar o nariz. Isso. Então, fica aquela secreção ali acumulada. E aí, acho que a agonia de toda mãe e pai, da vontade de ajudar e não tem como. Qual que é a melhor opção? Porque, assim, a gente vê nos vídeos na internet, gente fazendo esse soro com a seringa. É eficaz, não é? Qual outra forma que pode se fazer? Existem hoje em dia uns métodos de sugar. Qual que é a melhor forma de ajudar? E quem está assistindo a gente fala, estou passando por isso, o que eu faço para ajudar meu filho a respirar? Perfeito. Principalmente para quem está passando por essa situação nesse momento, né? A gente sabe que agora está na época de maior frequência dessa bronquiolite. As medidas que a gente costuma utilizar são justamente a lavagem do nariz com o sorim. A gente vê muito nas redes sociais vários vídeos das pessoas fazendo essa lavagem, muitas vezes de maneira incorreta. Então é sempre importante a gente reforçar qual que é a maneira correta de fazer a lavagem. O ideal é que a gente utilize um volume um pouco maior de soro. Então, para bebezinhos assim, na idade entre 6 a 12 meses, um volume entre 5 a 10 ml de soro e que ele não seja colocado no narizinho com muita pressão. Porque se você oferece muita pressão na hora de colocar o sorinho, ele pode acabar indo para o lugar errado, ou seja, ele pode ir para o ouvido, causar uma infecção de ouvido e a gente está causando outros problemas ao invés de resolver, que é o que a gente gostaria de fazer. Outra opção são as medicações que já vêm prontas, principalmente os soros que já vêm embalados e que eles são feitos em forma de spray, eles auxiliam bastante também. E a sucção é uma possibilidade de ser usada também. Existem alguns dispositivos aí à venda no comércio
Existe sucção com a boca, sucção manual também, que podem ser utilizados depois que você lavou o nariz, você usa o sugador para justamente puxar o que ficou ali de secreção e aí você consegue dar um alívio importante para o sintoma da criança. Mito é verdade que deixar o bebê ali no calor do banheiro, naquela fumaça do banheiro, no vapor do banheiro, ajuda também nesse tratamento? Não é mito, é verdade. A gente colocar o bebê naquele aspecto de sauninha, fechar a porta do banheiro, deixar o vapor de água evaporar, ajuda bastante a aliviar. Acaba funcionando como se fosse uma nebulização de maneira artificial, né? A gente cria ali um ambiente que tem bastante vapor d'água, isso fluidifica a secreção e ajuda a aliviar também os sintomas. E de maneira mais fácil, porque a gente sabe tanto que é difícil colocar aquilo lá no bebê e o bebê ficar quietinho, né? Eles ficam muito irritados. Tem que fazer enquanto o bebê dorme. E dá certo fazer enquanto eles estão dormindo? Ou é o mesmo efeito? Desde que seja feito da maneira adequada, que você consiga acoplar bem a máscara, o efeito é o mesmo. Então, não necessariamente ele precisa estar acordado. É bem mais difícil fazer com o bebê acordado, principalmente aquele bebê que já é mais bravo. É verdade. E por fim, eu queria que você deixasse aí um conselho, uma dica para cuidados mesmo na prevenção, né, dessa doença. Quando a gente fala da bronquiolite, mais importante é que a gente saiba prevenir, porque o tratamento a gente é bastante limitado em termos de medicações que a gente pode utilizar. Então, para você que tem um filho pequeno ou que tem irmãozinhos, às vezes, em casa, lembrar de sempre lavar as mãos antes de entrar em contato com o bebê. Se você estiver sintomático, com sintomas respiratórios, gripado, evite entrar em contato com o bebê sem pelo menos utilizar uma máscara ou pelo menos fazer uma higiene adequada. E isso vale para os irmãozinhos também. Às vezes, quando chegar na escola, trocar as roupinhas, tomar um banho antes de entrar em contato. E se os meninos estiverem gripados, evitar esse contato mais próximo, porque o que pode ser um resfriado para uma criança maior, para um bebezinho pode ser uma bronquiolite. É verdade. Muito obrigada pelas informações, pelas orientações. Muito bacana a gente falar sempre desses assuntos de doenças respiratórias que nessa época agora pega todo mundo aí. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada, viu, doutor? E você sabe, né? Com essa chegada do outono, do inverno, os casos de doenças respiratórias em crianças aumentam, como eu acabei de falar. Elas atingem principalmente bebês de até 2 anos e são causadas, na maioria das vezes, por vírus como o VSR, que é o vírus sincicial, que são vírus respiratórios. Os sintomas preocupam, são tosse, febre, chiado no peito, dificuldades para respirar. E o diagnóstico precoce, com o apoio de exames clínicos e laboratoriais, fazem toda a diferença para garantir um tratamento adequado e evitar complicações. Exames como o painel viral respiratório e a radiologia ajudam a identificar com precisão o quadro do paciente, oferecendo então um diagnóstico preciso e, com consequência, um tratamento direcionado. Outro exame que pode contribuir com o diagnóstico preciso é o PCR, que ele monitora outras infecções. Então, para você saber mais e tirar todas as suas dúvidas, entre em contato pelo telefone 3303-1000, combinado? Check-up, resultados a serviço da vida. Mais um intervalo, é rapidinho, já eu volto. Nós vamos celebrar o mês da comunicação com um bate-papo com uma pessoa que entende muito bem desse assunto. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Ivan Negócios Imobiliários. Desde 1980, a nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor, Espalhe Amor, Terminal Central, prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM.
Toda quarta-feira é dia de médico do povo aqui no Minas Urgente. Tem alguma dúvida sobre a sua saúde? Aquela dor que te incomoda, manchas na pele? Não importa qual o problema, o Minas Urgente vai te ajudar respondendo as suas perguntas ao vivo aqui no estúdio. Uma consulta para você e para sua família. Mande suas dúvidas pelo BandZap. Médico do Povo. Oferecimento Cardion, cardiologia preventiva e avançada. Agora em novo endereço, Avenida Getúlio Vargas, 2054. Estamos de volta com um assunto muito importante para você estar em casa. Presta atenção. Você já parou para pensar que o frio está chegando? Cada dia está mais frio, né? As noites estão geladas e muita gente não tem sequer um agasalho para se proteger? Pois é, você já pensou nisso? É hora de mostrar o tamanho da sua solidariedade e ajudar quem tanto precisa. A nossa campanha do agasalho está com tudo. Você pode doar agasalhos, cobertores, peças de frio e aquecer o coração de quem mais precisa. Olha aí. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história, você. E Supermercados BH faz parte da sua vida, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM. Esse ano a campanha do agasalho conta com a Caravana do Bem, que vai percorrer vários pontos da cidade em busca da sua doação. Inclusive, no ano passado, nós arrecadamos mais de 50 toneladas de agasalhos e nesse ano contamos com você para uma arrecadação ainda maior. Separe aí aquelas peças que você não usa e leve para doação em um dos pontos de arrecadação. Combinado? Campanha do Agasalho 2025, menos frio, mais calor e mais amor. Pensa aqui comigo, você já parou para pensar em como é que você se comunica? Eu não estou falando das ferramentas não, celular, e-mail, rede social, não é isso não. Estou falando da forma como você se expressa, do tom da sua voz, da velocidade em que você fala e tudo isso pode ser essencial para transmitir a mensagem. Aí você me pergunta, mas Vanessa, para que você está falando nisso, né? Nesse mês a gente celebra o Dia da Comunicação e eu convidei uma pessoa para lá de especial para bater um papo sobre isso, que é ela, Veridiana Daia, nossa ex-apresentadora, nossa estreante do Band Mulher, agora nossa convidada. Bem-vinda! Nossa, que prazer enorme estar aqui, que delícia estar sentada aqui nessa sala. E é estranho sentar do lado de cá, né? Pois é, boa tarde para você, Veri. Boa tarde para todos em casa. Que honra estar aqui hoje. Muito bacana, né? A Veri que ficou mais de um ano aí sobre o comando do Band Mulher. E agora, nesse mês que a gente fala muito sobre comunicação, a Veri me chamou e me deu um toque. E nós íamos até num tom, né? Vocês estão vendo aí na tela, tá ornando, né? Vanessa? E a Veri falou, Vanessa, vamos falar sobre comunicação? E aí eu queria até que você esclarecesse para o pessoal, porque o que eu falei na abertura, às vezes as pessoas falam que comunicar é falar, mas tem tanta coisa por trás disso e tudo começa principalmente com o que eu estou sentindo, como que eu estou passando, qual a mensagem que eu estou passando, não é verdade? Interessantíssimo isso, né, Vanessa? A gente está acostumado a comunicar e a comunicação é uma coisa muito normal, né? A gente associa comunicar com falar. Sim, claro, né? Comunicação é falar. Mas a gente não para perceber como que eu estou falando, de que maneira que a minha comunicação impacta nas pessoas. Eu costumo dizer que a comunicação, que a nossa voz, ela é a ponte, Vanessa, do meu mundo dentro para o meu mundo fora. E a gente está ali naquela roda do hamster, vivendo e comunicando, né? Que a gente é bom em falar, mas será que a gente é bom em comunicar? O que eu estou comunicando para as pessoas? Então, é muito importante a gente parar para fazer essa reflexão e entender a minha intenção de comunicar verdadeira
está sendo passada? Eu estou me comunicando verdadeiramente? Que impacto que eu causo, estão repetindo na vida das pessoas? Porque a gente nunca olha para a forma, Vanessa. Você sabia que a forma como a gente se comunica, ela é percebida mesmo que a gente não esteja falando nada? Então você imagina, a Vanessa sabe, e eu costumo dizer isso muito, que comunicação é um comportamento. Então, como assim um comportamento? Você deve estar perguntando em casa. Então, é um comportamento porque a gente usa o nosso corpo, as nossas mímicas faciais, As os nossos expressões, gestos, né? as expressões, para comunicar, para além da voz que a gente emite, certo? Então, isso que você disse de velocidade, ritmo, entonação de fala, isso tudo faz parte da comunicação e a gente às vezes não presta atenção nisso. Então eu chego e nem é o que eu falo, é como eu falo, impacta a pessoa de uma maneira que não era nem a minha intenção de comunicar. Verdade. Quer um exemplo? Por exemplo, vou dar um exemplo que o pessoal de casa vai saber. Imagina que você está em casa e aí o seu marido chega e aí você fala assim para ele: amor, vamos na casa da mãe, da nossa mãe, da minha mãe? E aí ele fala: vamos. E aí você diz: você não quer ir, né? Não, mas eu disse que eu vou. Ah, não, mas eu vi pelo tom da sua voz que você não quer ir. Não é verdade? Então ele disse pelo tom da voz, pela entonação da voz, a má vontade que ele estava de ir na casa. Aí você já imagina a briga que deu em casa. Né? Nem melhor deixar pra lá. Ô, Veri, como que é a questão dos nossos sentimentos, o que eu tô sentindo naquele dia, ou o que eu tô passando naquela fase da vida, pode interferir na comunicação e como eu não deixar que isso interfira, para que a minha mensagem chegue realmente da forma como que eu quero passar? Ó, é simples, mas não é fácil de entender. É simples, então funciona assim. As nossas emoções são automatizadas. Como assim, gente? A gente não escolhe que emoção sente. Por exemplo, Vanessa, vamos supor uma emoção fácil de explicar, medo. Então a gente sente medo porque tá vendo ali, você tá numa praia e aí você tá ali nadando na praia, vê um tubarão chegando, imagina a cena. Não controla, né? Automaticamente o seu sistema nervoso parasimpático, tudo, sem você pensar, vai reagir mediante esse estímulo. Então, em fração de segundos, sua pupila dilata, sua boca seca, o coração dispara. Tem pessoas que vão reagir, tem pessoas que vão paralisar, cada um vai agir de um jeito. Paralisar, agir e fugir. Ok, então essa é uma emoção que você não controla, ok? Então, elas são automatizadas. Agora, você imagina se acontece algum estímulo que você inventou para a sua cabeça. Por exemplo, eu vou aqui hoje falar em público na TV e eu fico nervosa e fico com medo da reação de nunca dei entrevista, como é que será que vai ser? Que a gente tem medo do desconhecido. E aí o meu cérebro não sabe a diferença desse estímulo que é real, no caso lá do tubarão no mar, com uma coisa que eu criei na minha cabeça. E aí todas essas reações vão acontecer no meu organismo, me preparando para, como eu disse, correr, fugir. Ou dar o branco. Ou dar o branco. Literalmente, nossa, deu um branco. Exatamente. Só que meu cérebro, ele é muito inteligente e ele não sabe a diferença de um estímulo real e um estímulo que eu dei. Tá, por que eu disse isso? Vou tentar traduzir mais, assim, como é que as emoções funcionam. Deixa eu fazer uma analogia, assim, ó. Sabe aplicativo do telefone, Ivan? Ele não tem aquela atualização em segundo plano? Se é aquela atualização de segundo plano, alguns aplicativos nem funcionam, não é assim? Verdade. Então, a gente sabe que aquilo ali está funcionando, está comendo a sua bateria, mas você não sabe muito bem como é que aquilo funciona. As emoções são mais ou menos assim, a gente reage a elas. Tá bom, isso é emoção. Então, para além da emoção, tem o sentimento, que é uma coisa um pouco mais profunda, que eu vou analisar, tem um processo mental envolvido naquilo. Eu vou analisar como é que funciona. Só que daí a gente, como fica naquela roda do hamster da vida, a gente não para pensar quais são as emoções que paralisam a gente e influenciam o nosso comportamento, comunicação. Porque se é comportamento, o nosso emocional vai ditar a forma como eu me comporto. Ficou claro?
Um pouquinho. Vocês vão trabalhar isso tudo aí, né? É por isso que é importante ter pessoas que dão consultoria para trabalhar isso, né, Veri? Mas a gente trabalhar mesmo esse sentimento. Começar a pensar como é que você reage mediante os estímulos. Porque como a gente acaba criando um padrão de comportar, vai reagir sempre daquele jeito. Isso. Então tem um estímulo que vai te causar qualquer coisa. Sei lá, gente, raiva, medo, alegria, a gente se comporta daquela maneira, sem nem perceber, porque vira um padrão. Eu te mandei uma cena de um filme, não sei se você chegou a recortar. Não vai dar pra gente mostrar, mas é o Divertidamente, né? Quem tá em casa pode baixar filme, lá no YouTube para assistir. São várias emoções em um mesmo momentinho você vê que ela passa ali, né? Então, assim, o medo e de repente a alegria e de repente o nojinho e tudo. Isso. Tem uma central de comando ali que está comandando a nossa vida, a nossa revelia, sabe esse termo, gente? Assim, a gente não está muito prestando atenção. E aí o convite é para isso, o convite é para prestar atenção, porque se a gente quer melhorar a forma de comunicar, quer trazer as pessoas para a nossa forma de pensar, influenciar positivamente o ambiente que a gente vive, a gente tem que pensar em como é que o outro também recebe. É verdade. Né? Porque a responsabilidade da comunicação é de quem fala, Vanessa. Não é de quem recebe. Então, aquele ditado que a gente sabe que é para quem sabe ler um pingo é letra, esquece, gente. Isso é uma crença e não serve. A responsabilidade é para quem fala. Lembra do processo de comunicação, como é que é? Emissor, mensagem e quem recebe? Simplinho para explicar. Então, 3, a gente tem 60% da responsabilidade. Quem está recebendo tem responsabilidade também, mas a responsabilidade mais é nossa. Agora, a gente ainda tem tantas coisas que interferem, né? Hoje em dia, a rede social, por exemplo, um WhatsApp da vida, você manda uma mensagem de texto, às vezes você está querendo dizer uma coisa, a pessoa lê interpretando outra. Então, tem mais isso para atrapalhar na comunicação, né? Então, assim, a gente não dá tempo nem de entrar nesse ponto aqui, né, Veri? Então, assim, é questão assim, olhando no olho, já pode a pessoa interpretar divergente, de forma diferente. Né? Imagina quando, né, por texto. Aí na verdade, lá é um meio, né? Lá é um meio de comunicação. E aí lá ele tem a linguagem própria, Vanessa. Então, para demonstrar emoção e sentimento, a gente usa o quê? Os emojis, por exemplo. Caixa alta, né? Nós que somos de outra geração, eu que sou de outra geração, eu confesso que eu tenho até uma dificuldade de lidar ali, porque eu sou direta, objetiva. E aí as pessoas gostam de enfeitar, né? Oi, tudo bem? Aí põe um coraçãozinho, não é assim? Como é que você tá? Aí põe um solzinho, bom dia. Eu sou mais objetiva, mas você tem toda a razão. E a gente tem que saber para quem que a gente está comunicando. Por exemplo, olha só para onde que isso vai servir. Ambiente de trabalho. Isso é que eu ia até te falar. No ambiente de trabalho não dá para a gente colocar emoji. É comunicação, como diria minha filha, papo reto. É assim, verdade, né? Veri, assim, você sabe que o papo bom passa rápido, né? O bate-papo, quando é bom, passa rápido. Gente? Já está quase na reta, então, para a gente já ir finalizando nosso bate-papo, a importância disso, até como você falou, na empresa, em qualquer lugar, para o profissional. Para o profissional, isso é importantíssimo, ele dominar a forma de comunicar, é verdade? Não tem outra forma. Se você não tem uma comunicação assertiva no seu ambiente de trabalho, né, que a gente chama isso de liderança de si, não tem como você gerir equipes ou trabalhar com equipes, porque todos nós, imagina, eu venho trabalhar você e todo mundo que está aqui, o Pete que está ali atrás das câmeras, todo mundo chega com um monte de problema da rua, de casa. E nós somos uma pessoa. A gente não entra no local de trabalho, tira a roupa da pessoa física e veste a pessoa jurídica aqui. Não tem jeito. Então a gente precisa aprender a administrar as nossas emoções para viver em comunidade. Para quê? Porque essa gestão emocional é importante para o resultado do que a gente vai entregar. Né? Para como que a gente influencia as pessoas. Então, eu não posso chegar aqui no trabalho com raiva de alguma coisa que aconteceu. Sei lá, um boleto atrasou e eu não tive dinheiro naquele dia para pagar. Te fecharam no trânsito. Te fechou no trânsito, já chega bufando no serviço e desconta em todo mundo. Eu não posso chegar aqui e descontar no colega que não tem nada com isso. Então, eu preciso aprender a fazer essa gestão emocional, porque é um trabalho de equipe. Então, se você, no ambiente de trabalho, não tem uma comunicação assertiva, o que é uma comunicação assertiva? É nem reagir e nem também não se posicionar, é falar sobre o que você sente, das suas emoções, de um modo saudável,
você não vai parar em trabalho nenhum. Muito bem. Adorei te receber, adorei a sugestão. Acho que no próximo, vou marcar um próximo bate-papo de um programa inteiro. Vamos? Vamos. Fazer um resgate aí no aniversário. Muito obrigada, viu? Foi um prazerzão. Eu que agradeço, adorei. Vanessa. Espero ter sido útil e contribuído um pouco. Com certeza. Ó, aqui com a minha querida Veridiana Daia, essa maravilhosa da comunicação, a gente vai terminando por aqui. Beijo, Veri. Beijo. Beijo pra vocês que estão aí. Amanhã tem mais. Amanhã tem Dani Gastronomia. Se eu fosse você, voltava aqui amanhã, hein? Vamos fazer um dia do hambúrguer. Tentador. Ao vivo. E nós vamos fazer um hambúrguer delicioso aqui pra vocês. Combinado? Beijo, até amanhã.